Oi, eu sou a Lueni, eu tenho 39 anos e eu não quero ser mãe. Eu nunca quis ser mãe, tá? A verdade é essa, eu nunca quis ser mãe. A não ser quando eu brincava de boneca quando criança. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu virei adulto, gravidez foi uma grande preocupação. Na adolescência, eu tive uma pessoa muito próxima que engravidou muito cedo, foi mãe aos 15 anos. E isso, pra mim, foi um fator determinante pra ficar muito atenta a isso. Então, desde que eu comecei a minha vida sexual, eu sempre fui muito preocupada com prevenção. Pois ali por volta dos 20 e poucos anos, 20 e poucos mesmo, várias amigas começaram a ser mães. Tava fazendo a conta aqui das amigas e ao meu entorno ali próximo eram 6 amigas diretas sendo mães com os 20 e poucos anos. Assim, entre 23 e 25, 26 sendo mães. E ali eu tive certeza que eu não teria filho naquela idade. Até ali, até esses 28, 30 anos, ainda tinha uma coisa de tipo, se eu for ter filho, eu vou ter bem mais tarde. Falava pra todo mundo isso. Só depois dos 30. Chegou os 30. Depois dos 35 eu penso sobre isso. Chegaram os 35. Quando chegaram os 35, eu falei, cara, eu vou pra terapia. Só pra eu ter certeza. Eu não tinha dúvida nenhuma, gente, mas eu queria ter certeza. Agora, eu vou falar alguns pontos pessoais que me fazem não querer ter filhos, além da falta de vontade mesmo, da ausência de vontade. Tipo, nunca existiu. E por favor, assim, se você... Esse vídeo é muito mais pra você refletir se é isso que você quer do que pra você apontar o dedo pra alguém ou eu apontar o dedo pra alguém. Se você fez sua escolha, se você quis ter filho, lindo, acho incrível. Isso é uma escolha sua, tá? Eu tenho os meus motivos pra não querer ter, você tem os seus motivos pra ter e ninguém fica ofendido com nada, por favor. Além da ausência de vontade, eu nunca me vi grávida. Essa coisa do sonho, da barriga, de amamentar, isso nunca teve em mim. Sempre achei o trabalho da mãe muito solitário. Muito. Eu sempre pensei que já é difícil você encontrar um super parceiro. Você encontrar um pai é um desafio ainda maior. E aí eu nem vou entrar nessa seara, porque eu acho que isso cabe num vídeo, assim, de pensar no formato de relacionamento e que se necessariamente o pai tem que ser o seu parceiro. Essa ideia de família de margarina, eu acho o mais difícil de se conseguir, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Você pode até encontrar um bom pai, mas não necessariamente ele vai ser um bom parceiro. Você pode encontrar um bom parceiro, mas ele pode não ser um bom pai. Enfim, eu acho que essa conta é dificílima de fechar. Dessas minhas amigas ali, dos 20 e poucos anos que foram mães cedo, a maioria os pais pularam fora. Os que ficaram não foram super pais. Eu tenho um desses todos que ainda foi um pai mais presente. Mas ele não era um bom parceiro, nem de longe. A segunda coisa é, fato, eu sou uma mulher que trabalho fora desde sempre. Fui muito responsável pelo sustento, por parte do sustento da minha família, assim, meus pais são separados, meu pai pagou pensão por muitos anos, depois a minha mãe trabalhava, mas eu trabalhei pra poder complementar a renda e tal, então assim, eu sempre tive muitos compromissos e a frase que eu escutei de muitas pessoas do tipo, não se preocupa, criança vem com um pão debaixo do braço, pra mim é a coisa mais pavorosa que se pode falar. Eu acho que filho vir pra resolver a vida de alguém, seja a criança vem, a vida se ajusta, a gente arruma trabalho pra sustentar, ou o filho vem, aí o casal fica junto porque tem que ficar junto pra cuidar da criança, e isso pode aproximar o casal. Enfim, gente, criança, filho, não tem que vir com esse peso. Eu acho que assim, num cenário ideal, né, e eu acho que hoje em dia a gente tá cada vez mais caminhando pra isso, acho que filho tem que ser uma coisa pensada, planejada e sonhada. Nós vivemos gerações em que não eram assim, né? Há quanto tempo existem os preservativos? Quando os preservativos realmente viraram aliados na prevenção de doenças e na prevenção de gravidez? Isso sem entrar em méritos de religião, de gente que acha que filho e que a gente tá aqui só pra procriar. Nessa seara eu realmente não vou entrar. Eu acho sim que a gente vive tempos em que a gente pode pensar sobre isso. Pensar. Outra coisa que me fez ter muita certeza de que eu não queria ser mãe
eu tenho um histórico familiar muito complicado, paterno, de doenças psiquiátricas. Então eu sempre tive essa preocupação de como poderia ser essa criança. E também aqui, gente, não entro em mérito de preconceito com ninguém, não é isso, por favor. Mas eu acho que se a gente sabe que a gente tem um histórico de saúde complexo e que uma criança pode vir com alguns problemas e que você pode evitar isso, as pessoas podem escolher ter filhos independente do histórico de saúde da família, porque vai ter cuidados e estrutura e sei lá, pra ter essa criança. Ok, mas pra mim é uma coisa importante de se pensar. Lembrando que eu tô falando de uma perspectiva de uma mulher heterossexual, branca, tem uma pessoa que tem estudo, tem acesso, enfim. Também pensei sobre uma outra coisa que as pessoas adoram dizer que é egoísta, pensar em não ter filho. Eu acho que egoísta pode ser simplesmente ter um filho por puro capricho para atender qualquer expectativa sua. É justamente por eu amar crianças que eu acho que criança não merecia sofrer nem passar por metade das coisas que elas precisam passar. E que se hoje a gente tem acesso a tantos métodos de prevenção, a se questionar se isso realmente é uma vontade, porque antigamente as mulheres nem pensavam sobre não ter filhos, era a ordem natural das coisas. Tinha uma vida sexual, tinha filhos. Hoje a gente pode pensar se a gente quer ou não, né? E acho interessante também pontuar isso de ser de uma perspectiva heterossexual, porque eu acho que pessoas que são homossexuais, naturalmente a paternidade e maternidade tem que ser muito pensada em uma produção específica de uma criança, né? Vai fazer uma inseminação, vai ter um doador e tudo mais. Então, assim, falando de uma perspectiva heterossexual, de que posso engravidar porque me relaciono com um homem, acho que isso tem que ser muito pensado, sabe? Se você não faz isso só pra agradar o outro, só pra sua família não acabar. Eu fico pensando tanto sobre todos os padrões familiares que eu vou estar quebrando por não botar mais uma criança no mundo com a mesma genética. Enfim, é que parece que uma criança, justamente por uma criança vir pura e indefesa, ela vem com uma fórmula mágica de resolver todos os problemas e ela não vai resolver. Isso também é uma coisa que me faz muito pensar. Você vai ter um filho, é um universo desconhecido, tá? Vai vir uma pessoa que ela pode sim ser muito legal, que você pode dar uma criação ótima e essa criança ser uma pessoa maravilhosa, que é o que eu escuto de muita gente. Ah, vamos ter filhos pra botar pessoas boas no mundo. Eu não sei se meu filho vai ser uma pessoa boa. Eu tenho certeza que eu faria o meu melhor, mas eu não sei se o meu melhor é o suficiente pra fazer essa pessoa ser bacana. Sabe? É uma pessoa que tá sendo criada. Então, essa criação pode dar certo ou não. Seu filho pode ser legal ou não. Seu filho pode ser bonito ou não. Outra coisa é você pensar que seu filho é um indivíduo que vai nascer e que por mais que você veja o sexo, que você dê nome e que você pense muitas coisas pro futuro do seu filho, ele pode fazer tudo diferente. E aí, você tá preparado para ter um filho completamente diferente de você? Um filho que não siga nenhuma tradição da sua família? Que rompa com vários estigmas e expectativas que você criou sobre ele? Porque é muito bonitinho a gente pensar em ter filho que vai ter a nossa cara, que vai ter os talentos da família. Mas pode ser que não. Eu acho assim, um desconhecido. E digo mais, se você pensar na etimologia da palavra criar, você tá pegando um ser humano puro, inocente e tá criando ele. Isso desconsiderando que é o que eu acho, que exista uma alma e uma personalidade ali pré-existente que a gente só vai moldando e aprimorando esse ser humano. Mas partindo do princípio que é uma pessoa crua, né, que não sabe falar, não sabe comer, não sabe cagar ainda, e você tá ensinando tudo. Você tá criando um ser humano do zero. E, gente, a gente pode acertar, mas a gente pode errar feio. Toda a minha admiração a quem verdadeiramente pira nessa onda. Porque eu acho muito da hora. Aí eu acho muito da hora se a pessoa tem um sonho de ter um filho, de pensar que ele é um desconhecido e que você vai ajudar
a construir esse ser humano e a conhecer esse ser humano ao longo da vida. Aí eu acho uma pira muito maneira. Mas agora, quem tem filho só pra cumprir protocolo, porque todos os amigos estão tendo, sei lá, você vai se sentir sozinha no mundo, ou como é que você vai envelhecer sem ninguém, aí eu acho realmente que é uma grande armadilha, sabe? Você pode não ter uma boa relação com seu filho. Seu filho pode não gostar de você. E tem uma outra coisa também que me assusta e talvez seja o que mais me assuste. Sabemos que a mãe é a figura principal, né, na criação de uma criança. A gente fala muito da participação, né, dessa rede de apoio, do quanto o pai precisa ser presente e tudo mais, mas a gente sabe que a figura da mãe, né, é ali quem nutre, quem amamenta, quem, né, até a criança entender que ela é um indivíduo e não parte da mãe, leva um tempo, né? Tem mãe que nunca entende que o filho não é parte dela, mas enfim. Mas é isso, assim, até a criança entender que ela é um indivíduo, leva tempo. Sinceramente, eu acho assustador pensar que eu seria a pessoa mais importante da vida de alguém. É muita responsabilidade, gente. Sabe? Que às vezes, com a melhor das intenções, você traumatiza uma criança. Eu realmente não tenho vontade de exercer esse papel. E, de verdade, se algum dia me der vontade de ser mãe, eu considero adoção. Mas preciso frisar que eu não estou dizendo que não vou ser mãe via parir para poder adotar. Eu não tô afirmando nada disso. Eu tô só dizendo que, se me der vontade, eu adoto uma criança, porque pra mim, inclusive, faz muito mais sentido adotar, porque já tem aí alguém no mundo, eu não preciso fazer uma pessoa do zero. Por quê? Só porque tem que ser minha, porque tem que ter as minhas características, porque tem que sair de mim? A não ser, claro, pessoas que realmente têm o sonho de gerar uma vida, de parir, tá? Falando em parir, também acho importante se perguntar se você quer curtir a onda de gerar, curtir a onda de amamentar, curtir a onda de parir, curtir a onda de ter um bebê ou curtir a onda de criar um ser humano até que ele se torne uma pessoa independente. Porque às vezes eu acho que as pessoas estão querendo só a piração de fazer uma pessoa, de ver sua barriga crescer e não de que essa pessoa vai ser seu filho até que você morra. Ou até que ela morra, mas a ordem natural é que a mãe vai primeiro. Filho tem que ser sonhado, filho tem que ser planejado, tem que ser muito desejado, tem que vir com uma estrutura para ser amado e não vir por uma tentativa desesperada de salvar qualquer coisa que seja. Não pode vir para te salvar, para você colocar nessa pessoa todas as suas ausências e seus traumas, para que ele venha preencher, porque assim, se você não consegue ver o seu filho como um indivíduo independente que você tá preparando para o mundo, já tá tudo errado. Se você tá cheia de trauma, cheia de bagagem, e você tiver um filho, pode ser que você passe tudo isso para ele, mesmo não querendo passar. Então assim, pense, avalie, questione os seus desejos, questione os seus traumas, pense realmente o que te move a maternar, a querer ter um filho, para decidir se é realmente isso que você quer fazer. Outra coisa também que eu penso muito eu sei que isso parece muito fantasia, principalmente para quem quer muito ter filho, talvez isso seja uma coisa pouco considerada ou até ignorada, é que a gente vive tempos muito difíceis. Eu acho que a gente vive tempos em que o planeta tá colapsando. Enfim, eu acho que realmente filho tem que ser uma escolha pessoal. Inclusive acho que, posso ser cancelada com o que eu vou dizer, mas eu acho que filho tinha que ser direito conquistado, sabe? Eu acho que tem tanta gente colocando filho no mundo de maneira irresponsável que adora encher a boca pra dizer que filho é maravilhoso, que a vida mudou depois que tem filho, e você vai olhar de perto essa pessoa e ela tá sendo super negligente com essa criança. Quem tá mesmo disposto a cuidar de um ser humano até que ele vire um adulto e esteja disposto verdadeiramente a cuidar de todas essas demandas que um ser humano precisa, que uma criança precisa? Filho não é objeto, filho não é, sabe, um bem que você conquista. Filho
É uma escolha responsável, sabe?